Peguei aqui uma... Acho que você tem... Meu Deus. Oh, amor. Tem alguns microfones ligados. Vamos começar. Boa tarde, gente. Eu sou a Ana Cláudia. Feliz por estar aqui a convite do Marcelinho. Marcelinho é muito especial em minha vida. Chegou pela Timos Terça Online, que é um projeto social. Foram, acho que 70 e poucos encontros. Nós demos uma parada no meio desse ano para reestruturar para 2023. Encontro em que eu constelava as pessoas que chegavam, eram sorteios, e ali também elas tiravam dúvidas, né? E também era uma oportunidade que eu tinha de mostrar, de certa maneira, a maneira que eu constelava, a maneira que eu, a forma, né, que eu criei para trabalhar a dinâmica inconsciente, né? Com os bonequinhos. Eu trabalho com constelação desde 2002, comecei em Fortaleza a estudar constelação familiar. Fui aluna do Bert desde quando ele vinha, desde quando ele começou a vir em São Paulo, Brasília, mas também estudei com outros profissionais, com Lucy Lopes em Fortaleza, com um grupo de estudo, com também da Guima Ramos, que ela tem um livro sobre sintomas, é uma médica de Brasília, também fez workshops e eu participei. E deixa eu ver quando foi o ano, não lembro muito, acho que uns 6 anos atrás, as pessoas em Natal, no Rio Grande do Norte, começaram a pedir para aprender constelação familiar. E eu não sei se vocês sabem, eu sou professora, fiz mestrado em educação, doutorado, sou professora universitária, e dar aula sempre fez parte da minha vida. Eu acho que isso facilita muito, faz com que os meus alunos, não sei se só de constelação ou todos que passaram pela minha vida, eu acredito que ter trabalhado com didática do ensino, metodologia do ensino, estágio supervisionado, ter trabalhado com educação, com o projeto Transformando o Ensino Fundamental, foi o projeto de extensão que eu trabalhei a vida toda na universidade, que era justamente trabalhar com professores, como os professores ensinavam os alunos para que os alunos aprendessem, eu acabo desenvolvendo dinâmicas, técnicas, metodologia, para que esse aluno que chegue até a mim consiga, de certa maneira, atuar como constelador da melhor forma possível. Então, é impossível um aluno fazer um curso de constelação comigo e não constelar, só se ele não quiser. Só se ele não se autorizar mesmo. Marcelinho está aí de prova, né? Marcelinho chegou na terça online, depois ele foi para a mentoria, e na mentoria ele sentiu necessidade de fazer o curso, porque ele tinha feito um curso e não se sentia preparado. Lá ele aprendeu a técnica que eu uso, mas ele não é obrigado a usar a técnica que eu uso. Ele sabe que ele pode usar qualquer recurso que ele queira, né? E aí, como é professora de constelação, eu trago alguns tópicos que eu acho fundamental, né? Que eu não sei se vocês comungam comigo, mas que eu coloco como sendo fundamental nesse nosso trabalho de constelação familiar, né? Então, dentro dessa minha trajetória como consteladora, eu aprendi, e também ao longo da minha vida, que essas pessoas que chegam até nós, elas chegam com uma dor. E nós que somos consteladores e seres humanos também temos as nossas dores, né? É impossível receber alunos e não conceber um curso de formação em que esses alunos não são trabalhados. Então, para mim, não existe um curso de formação em que os alunos não são trabalhados. Marcelinho está de prova, todos os alunos, Tice, que está aqui também, Karina, da Itália, Karina está aqui também, né? Sibeli, eu não acredito. Tem quantos aqui?
Não, isso aí é ruim, não pode não. Tem que ter os convidados de Marcelinho. Pode ter aluno meu aqui, não. Meu amor. Isso aí não pode ser cambalacho, não pode ser você. Comprovadíssimo. Karina da Itália é minha aluna, Ticiara dos Estados Unidos, minha aluna. Quem mais? Tibele de São Paulo, não. Aí não, Marcelinho. Tem que trazer gente que não me conhece, homem. Aí não dá certo. E aí eles estão de prova, todos são trabalhados. Por quê? Porque como é que eu vou trabalhar o sistema de outra pessoa se eu estou emaranhada? Então, como é que eu vou entrar num curso em que eu não sou constelada? Como é que eu vou entrar num curso em que o professor não permite que eu exerça a prática? Como é que eu vou entrar num curso em que o professor está ali preocupado com números, vendendo quantidade de cursos a rodo, quantidade de cursos gravados, quantidade de cursos modulados no papel, quantidade de cursos de 3 dias. E aí, cadê a qualidade? Cadê a profundidade? Cadê o estudo? Cadê a prática? Então, assim, primeiro, essa coisa que eu sempre prezo, né? Que é a responsabilidade em fazer com que esse aluno tenha a capacidade de receber qualquer pessoa, qualquer tema, qualquer pessoa. E a segurança que eu dou é tão grande que Marcelinho fez um curso para constelar individualmente e ele está atendendo em grupo. É verdade ou não é, Marcelinho? Só para vocês terem ideia. E ele só participou um dia comigo de um workshop em São Paulo. Mas ele se sente tão seguro pelo curso que ele fez com bonecos individual e pelo suporte que eu dou que ele está fazendo em grupo. Imagina, 9 meses de curso e ainda está lá na mentoria. Ou seja, isso não é me gabando, não. É que esse é o primeiro ponto para a gente trabalhar sobre constelação familiar. Isso em tudo na vida, gente. Até hoje eu estudo, até hoje eu leio, e eu sou humilde para falar isso. E até hoje eu me deparo com constelações que eu digo assim, eu não sei o que fazer, e fico parada esperando. Ontem aconteceu isso na mentoria. Vocês, os meninos que estavam aqui na mentoria, sabem. Nós fizemos a constelação de uma aluna, Silvana, e aí teve um momento que eu disse, eu não sei o que fazer, e esperei. Esperei. E aí esperei 5, 3, 4 minutos, e eu disse, aqui a gente vai esperar, não sei o que fazer. Aí uma aluna disse, não sei se foi Tice, que falou assim, Ana, e quando acontecer isso comigo, eu digo, façam isso que eu estou fazendo. Esperem que a pessoa vai trazer informação. E ela trouxe informação de um assassinato que teve na família. E nesse momento, até eu ressurgi, porque eu já estava quase morta na constelação, né? Naquele momento, o constelador, até o constelador fica mufinado. Sabe a expressão que a gente usa na Bahia, mufinado? A gente fica assim, desfalecido, né? O campo até esmurece a gente, porque aquele campo estava denso, pesado, né? Mas a gente dança conforme a música, não se desespera para dar resultado. A gente simplesmente confia plenamente. E eu sou humilde de dizer, não tenho o que fazer aqui, vamos esperar. E a gente esperou um pouquinho. E ela trouxe informação o esposo da avó que matou. Aí ela explicou, falou do assassinato. E ela tinha colocado um elemento que ela não sabia, né, quem era. E ali as coisas começaram a andar, né? Começaram como é que eu digo? A caminhar na constelação. Então, o primeiro tópico que eu trago é isso. É que, como constelador, nós precisamos, primeiro, arrumar o nosso sistema, né? Olhar para as nossas questões, para que não haja uma contratransferência, para que a gente não receba pessoas que estão tendo o mesmo problema que a gente não para que a gente não se emaranhe no sistema dela e para que a gente tenha condições de conduzir uma constelação. Outra coisa é que a gente pratique e que a gente tenha consciência que a constelação familiar, ela existe não no modelo rígido e determinado, ela é
única para cada caso. Cada constelação, ela acontece de maneira única. Nunca vi uma constelação igual à outra, mesmo conhecendo 300 dinâmicas inconscientes. Nunca vi uma constelação igual à outra, por mais que eu queira. Nunca consegui fazer uma constelação igual à outra. Muito importante, né? E para que eu, como consteladora, confie nesse processo, além de trabalhar o meu campo, minha família, as minhas questões, é importante, o primeiro item é que eu desenvolva uma postura de não julgamento. Constelação familiar não é conselho. Nós não estamos para aconselhar ninguém. Quando o constelador familiar, a pessoa chega na entrevista, um bom constelador já percebe qual a dinâmica, o que está acontecendo ali. Então, quando acho que foi ontem, antes de ontem, a menina veio constelar, na entrevista eu percebi que ela assumiu o lugar da mãe, ao lado do pai, o irmão se uniu à mãe, assumiu o lugar do pai ao lado da mãe, e tinha uma divisão na família, o irmão com a mãe e ela com o pai. Ela brigava com a mãe e o irmão brigava com o pai. Ficou completamente como se fossem dois batalhas de guerra. Na entrevista eu já percebi isso. O que é que eu fiz? É clé na boca. Nada. Se eu, consteladora, naquele momento começo, mas eu já sei, ali você, seu pai, você está no lugar da sua mãe, você isso e aquilo, começa a falar, começa a aconselhar, começa a dizer o que está acontecendo, eu simplesmente abortei a constelação. Eu já acabei com o processo da constelação. Por quê? Eu trouxe para ela uma informação, para a consciência dela, para a mente dela, que a constelação ela só acontece em outro nível. A constelação acontece no emocional e no sistema límbico. Ela não acontece no mental racional. Por isso que eu uso os bonecos, por isso que a gente usa âncora, por isso que a gente usa bonecos na água, por isso que a gente usa pessoas, por isso que a gente usa cavalos, porque ela precisa acontecer em outro nível, não é no nível racional. Então, eu não dou conselho. Primeiro, não julgar. O que é que eu faço? Espero para ver esse campo. Para ver como a posição desses bonecos, como esses bonecos estão. Segunda postura, que é muito importante, não sugestionar e não induzir. Quantas vezes eu vejo constelador induzir? Eu acho que a sua... Ana, ficou sem noção. Oi? Vocês estão me ouvindo? Eu acho que... Ana, eu, sem querer, te mutei. Desculpa. Eu que tirei seu som sem querer aqui. Mas eu estou te ouvindo agora. Tá. Eu acho que a sua mãe abortou. Você sabe se sua mãe abortou? Eu vou perguntar à minha mãe. Minha mãe disse que não abortou, não. Mas os bonequinhos aqui estão dizendo que ela abortou. Ou seja, ou então, mas eu tenho certeza que na outra vida aconteceu isso. Minha filha foi fazer uma consulta, você não vai ter filho, não, porque você abortou na outra vida. A menina saiu polvorosa. A bichinha, tadinha, ficou desesperada. Mãe, eu não vou poder ter filho, não, porque eu abortei em outra vida. Eu digo, como é, menina? Aí a terapeuta me disse que eu não vou ter filho, não, que eu abortei em outra vida. Eu digo, menina, ela tem conexão, ela é agora coligada com Deus, é? Me diga aí, como é que ela soube isso? Que você abortou outra vida e que você... Qual foi a terapia que ela fez? Me diga aí, que a mágica agora, ela tirou seu véu de Maia? A menina está aí, vai engravidar agora. Ela pode ter filho. Ninguém disse que ela não pode ter filho. Os médicos agora está programada para ter filho. Nunca teve dificuldade para ter filho. E ela invocou e botou isso na cabeça da menina. Quem é que tem o direito de botar uma sugestão dessa na cabeça de uma pessoa e sem emaranhar a vida da pessoa? Tem gente que é autossugestionável.
Se você der uma ideia dessa, a pessoa encasqueta na cabeça e não tira mais nunca. Vocês querem isso para a vida de vocês? Eu não dou nunca uma sugestão para meu cliente. Nunca. Bert Hellick trabalhava com informações reais. Eu posso perceber tudo que aconteceu nessa vida, em outra, não sei o quê, eu posso sentir, eu fico calada, eu respeito o que eu sinto. Porque a minha intenção como consteladora é fazer com que aquela pessoa solte a dor que ela sente, que ela não foi responsável, que ela desfaça o nó, que ela solte emaranhamento, que ela possa ter passos para o futuro, para que ela possa ter uma nova vida. A ideia da constelação... Ai, deixa eu só abrir essa porta. Espera um pouquinho. Mas não, para onde? Você vai ficar onde? Vai se lá. Então, a gente, às vezes, acaba com a vida de uma pessoa com informação. Eu não sei se vocês já assistiram uma série que tem na Netflix chamada The Push, que se chama, que a tradução é O Empurrão. E ele prova que, através de uma sugestão, uma pessoa empurra a outra de um prédio. Como é possível você fazer uma pessoa matar a outra através de uma sugestão? Assistam The Push. Eu vou colocar aqui é esse aqui. E assistam para vocês verem a responsabilidade que nós temos, só para vocês terem noção. Então, qual é a minha postura? Eu trabalho com o que é possível. E o que é possível? A pessoa me traz uma dor. Ela me traz uma dor. Ai, Ana, por exemplo, deixa eu contar para vocês uma constelação. Uma moça que foi molestada pelo padrasto, só que ela achava que era pai. Por quê? A mãe dela, o pai abandonou, o pai biológico, e a mãe casou, viveu com outro pai que a registrou, e a vida toda ela achou que era pai. Quando a tia dela, a irmã da mãe, teve um processo de câncer, estava para morrer, ela estava já com 16 anos de idade, e aí essa tia contou a ela, ele não é seu pai, ele é seu padrasto. E ela passou a vida toda achando que era pai, e ele molestava ela. A mãe sabia, não fazia nada, que isso é uma dinâmica, né, que ele fala da triangulação, que às vezes a mãe, para não... Aí depois eu falo para vocês sobre isso, inclusive foi um tema da live de ontem, depois vocês assistam, porque senão a gente vai entrar por outro tema aí, a gente vai passar aí um tempão falando sobre essa triangulação de padrasto, de molestar, como é que isso acontece, aí daria outra aula aí grande. Mas voltando, ela chegou para mim falando que as relações dela eram todas abusivas. E aí, na constelação dela, eu coloquei o pai biológico, o padrasto, ela, a mãe, esse emaranhado, que é esse sentimento, eu coloquei esse sentimento, essa dor, né, essa coisa de se envolver com esses relacionamentos abusivos, e ali nós fomos trabalhar o que ela, para que ela pudesse ressignificar e reorganizar dentro dela todas essas coisas, para que ela saia daquela necessidade de vivenciar tudo que ela vivenciou na infância. E isso acontece aonde? No sistema límbico, no emocional. Acontece no momento em que ela começou a perceber que ela não era, através da vivência, merecedora de ser respeitada, tanto pela mãe, que não a protegeu, quanto pelo padrasto, e quanto a esse pai, que também não teve responsabilidade como pai, nem responsabilidade afetiva.
E é isso que interessa. Eu poderia falar que outras vidas, o padrasto isso, o pai isso. Sim, o que é que ia acrescentar? O que é que ia resolver? Eu poderia, seria justificar a ação do padrasto? Seria justificar o abandono do pai? O que é que ia resolver nela? Me digam. Então, eu tenho cuidado, né? Eu acho que é uma responsabilidade de não fazer com que a pessoa se fique presa a uma informação que não resolva. A questão é essa. Só se fosse algo que fosse libertar mesmo, para aprender de forma nenhuma. Isso não quer dizer que eu não tenha acesso. Tenho acesso a muita coisa. Muita coisa eu não falo. Muita eu não falo mesmo, né? A outra coisa é o compromisso com a empatia, né? Eu sou muito empática, então vocês não vão ver de jeito nenhum em uma constelação eu agredir ao meu cliente, soltar piada. Fazer como eu vi um constelador num pôster, a menina falando, eu era noiva, o meu noivo me abandonou, disse que eu estava gorda, me traiu, aí o constelador botou, seu noivo lhe traiu porque você está gorda e porque você... como é que ele falou? Além de você estar gorda, quando o noivo trai, como se ela tivesse responsabilidade nisso. O constelador disse, você que procurou, né, essa traição, você tem responsabilidade, alguma coisa assim, além de estar gorda, não sei o quê, não assumiu o seu lugar de mulher. Você não assumiu o seu lugar de mulher, foi você, ou seja, uma resposta extremamente agressiva, uma resposta extremamente sem, como é que eu digo, sem fundamento, assim, muito grosseira. Então, assim, eu acho que não precisa isso. Quando a pessoa chega para fazer uma constelação, ela chega muito sensibilizada, muito machucada, ela traz uma dor. Então, meu jeito é esse, respeitoso, empática, eu levo em conta o afeto, eu trabalho com a pessoa, a minha dureza é de outro jeito. Eu não preciso ser grosseira para aparecer. Então, assim, eu levo em conta o respeito àquela dor. E acolho, né? Acolho o tempo que for. Outra coisa é respeitar a resistência do cliente. Tem clientes que marcam e desmarcam. Tem cliente que não está preparado para constelar, chega e às vezes está naquela resistência muito grande, você vê aquele put estica. Então, a gente simplesmente respeita aquela resistência. Às vezes a pessoa está apegada àquela dor. Tem um ganho secundário. Existe algo que traz um ganho para que ela esteja naquele sofrimento. E a gente precisa respeitar o processo da pessoa. Sabe aquela doença que traz toda a família olhando para aquela pessoa? Ali é um ganho secundário. Então, ela está ali, não quer sair daquilo ali, e a gente espera o processo da pessoa. Tem um pôster que eu fiz no meu Insta, um tempo atrás, que eu coloquei assim, livre-se da arrogância de acreditar que você pode salvar o seu cliente. E nós não podemos salvar o nosso cliente, nosso paciente, né? Não é esse o nosso lugar, não é esse o nosso papel. Nós somos condutores de um trabalho, nós somos facilitadores, nós somos aquela pessoa que temos uma ferramenta, nós somos uma pessoa que, através do nosso conhecimento, da nossa sensibilidade, do nosso, da nossa, coloco assim, nosso trabalho, da nossa habilidade, nosso serviço, nos colocamos para que a pessoa faça o que ela precisa fazer, porque constelação também é autorresponsabilidade, para que as coisas aconteçam. Então, não é a pessoa entregar, porque a pessoa vai constelar, vai entregar para o outro a responsabilidade de resolver as coisas. A constelação traz a dinâmica inconsciente, a constelação faz
eu sempre digo que a constelação familiar, ela faz colapsar, a constelação familiar colapsa ondas, por isso que ela transforma. Não sei se vocês sabem disso, mas a constelação familiar, ela faz um colapso de ondas, ela faz um colapsar no campo morfogenético. Esse é um tema que depois a gente pode ver, Marcelinho, como a constelação familiar colapsa a onda, a função de onda, como essa... Isso é uma das coisas que eu vou trabalhar lá no intensivão, como a informação passa de geração em geração, como a constelação familiar vira a chave, como colapsa a onda, por que que esse campo é atingido, por que que isso muda, né? E vamos fazer isso na prática também. Vamos também distinguir a diferença entre diagnóstico sistêmico, análise sistêmica, constelação. Vamos também fazer novas constelações com bonecos, que é algo inédito também, para que vocês façam esse movimento de expandir, né? Também, para não ficar só de uma forma, né? Sempre a gente vai expandindo novas e novas maneiras, respeitando essa espinha dorsal, né, que veste ali atrás. Então, essa é uma das coisas que essa resistência, né? E também essa coisa de evitar esse orgulho de querer interpretar tudo. Às vezes a pessoa chega para mim e diz assim, eu quero entender, Ana, eu quero interpretar, eu quero entender o que está acontecendo. E eu digo, a constelação familiar não é algo para se entender, se explicar. Ela não é racional. Ela não acontece nesse nível racional. A constelação familiar é fenomenológica. E a fenomenologia, ela trabalha com sensações, sentimentos, emoções. O que interessa aqui é como você sente, qual a sensação, qual o sentimento, é a primeira coisa que eu pergunto. Inclusive, quando eu ensino os meus alunos, né, que eu trabalho como se a constelação familiar fosse uma narrativa, né, introdução, desenvolvimento, clímax, finalização. A constelação familiar, quando eu trabalho com os meus alunos, eu trabalho como se fosse Gestalt, eu fecho, ela fecha. Nenhum aluno meu deixa a constelação aberta. Né? Não existe a pessoa sair com a constelação aberta, é uma Gestalt, fecha. A constelação, ela tem um final. A pessoa chega, ela inicia, desenvolve, tem um clímax e fecha. Ninguém sai com a constelação a Deus dará, não. Não importa qual é o final, mas ela fecha. Então, ali, aquela constelação, no final ali, não importa qual é a situação final, naquele momento, aquela pessoa, ela tem uma compreensão daquela situação ali, e ali ela vai ressignificar dentro do que é possível ela ressignificar. E vai soltar e vai seguir adiante. Então, quando esse constelador ele compreende que aquela responsabilidade dele nessa condução e que esse constelando, ele também se responsabiliza em sentir e não em compreender racionalmente, e é isso que eu falo para os meus alunos, quando eu vou falando dos possíveis, um dos possíveis passos, ou umas possíveis perguntas é, qual a sensação? Quando você olha esses bonecos, o que você sente? Qual a sensação? Né? Uma das perguntas, eu vou falando várias para que os meus alunos se sintam tranquilos em conduzir, eu vou ensinando como seria possível, quais as perguntas, como você pode conduzir, o que você pode, né, perguntar ao seu cliente, caso você precise fazer, né? Para que saia do racional. A gente tem técnicas, a gente tem maneiras de fazer com que esse cliente saia da mente, para não ficar querendo interpretar a constelação. Foi ontem, eu até falei com os meus alunos da mentoria, eu recebi uma moça que ela chegou um momento que ela disse, eu tenho que repetir essas frases? Não quero repetir, não. Eu disse, não, você não tem que nada, não. Mas eu sempre explico, né? Eu disse para ela, as frases de cura, ou frases de solução, às vezes, eu como consteladora, vem assim algumas frases que seriam como se fosse um chaveamento, como se fosse
uma possível abertura nesse campo. Mas você pode falar do jeito que você falaria, né? Então, até essas frases de solução, essas frases de cura, que não são frases decoradas, que não são frases... Porque tem gente que fala do jeito que Beth falava, né? Fica decorando. Então, eu ensino aos meus alunos para usar as frases da entrevista. Então, eles vão, de certa forma, fazendo um link, uma conexão com o que a pessoa traz, né? Para que tenha um vínculo, para não ser uma coisa totalmente incoerente, né? Então, fica muito próximo do que a pessoa traz com o que o constelador fala, né? A outra coisa é compreender que qualquer intervenção que o constelador faça só vai surtir efeito se te gerar uma emoção profunda, tá? E aí a gente entra no colapsar onda, né? Quando a gente estuda sobre campo morfogenético, o código básico do universo, o segredo que Eliane Orives fala, que Chopra, Deepak Chopra fala, quem é mais? Breg, meu Deus do céu. Matriz Divina, Greg Braden, na Sí, Matriz Greg Divina. Braden. Também, Amigos Vani, quem mais? Quem Somos Nós? Aí tem vários autores aqui, eu estou vendo aqui meus livros todos, estou tentando ver os nomes, vai tão longe os livros, tem outros aqui em cima, DNA da Cocriação, tem tanta coisa aqui. Bem, todos esses autores quânticos, eles falam que, e é comprovado, existe um espelhamento, né? Existe uma magia também de Rhonda Brain, que trabalha sobre o poder da gratidão, né? Todos eles falam da mesma coisa. Nós estamos conectados através da hipófise e através da frequência do coração, com todo o que há no universo. Somos um. Tudo que nós desejamos profundamente, através da frequência do coração, acontece. A única coisa que evita que isso aconteça é quando nós somos incoerentes. E o que é incoerência? Quando a gente sente de um jeito e pensa de outro. Para que exista coerência, a nossa frequência do sentir tem que estar conectada com o que a gente pensa e principalmente com o que a gente faz. Então, não adianta eu pensar de um jeito, sentir de outro e fazer de outro. Isso é uma incoerência, é um triângulo, tá? A Ordem Rosa Cruz trabalha, a lei do triângulo é essa. Você pensa, você faz e você sente. Aqui existe uma coerência. Na constelação também é assim. Quando você está ali, nessa narrativa, que é uma constelação, você introduz, você desenvolve, quando chega no clímax, que é um ponto-chave, que é o ponto da virada de chave, né, que eu trabalho, meus alunos sabem exatamente quando é. A virada de chave, que você vê que a pessoa faz, plim, parece um passo de mágica, plim, faz todo sentido e parece que aconteceu uma mágica interiormente. É um momento que ela percebe, por exemplo, que... Vou dar um exemplo aqui. Não sei, parece que ela... Vou imaginar que cobrou a mãe, passou a vida inteira cobrando a mãe determinada coisa, e aí naquele momento ela percebe que a mãe foi tão vítima quanto ela, porque passou por aquilo, ali, ela solta aquilo e faz um start ali, e solta aquilo, e vem um alívio, e aí tem um corte, mas nunca cobra. Ali ela colapsou a função de onda, ela sentiu, ela agiu, sentiu, pensou, tudo junto, a mente, o coração, o sentimento, a ação, e ali ela teve uma impressão no universo e mudou todo o campo. E ali aconteceu. A partir dali, mais nunca volta. Mais nunca volta. A gente vive essa mágica o tempo inteiro na nossa vida. A única coisa que quebra isso é que a gente duvida.
Então, muitos momentos a gente vive isso e rápida, em alguns outros a gente duvida e a gente volta a ficar emaranhado. Quando isso acontece de maneira muito profunda, a constelação, mais nunca a pessoa volta. Eu tenho um exemplo lindo, a Cibele está aqui, a Cibele Constantino, ela me conheceu na Timos Online, trabalho de terça-feira gratuito, e o esposo dela foi constelado por mim, que é o Oséias, e a constelação dele foi uma... Cadê ela? Saiu porque eu falei dela? Minha nossa! A constelação dele foi uma... Ele tinha uma asma crônica. Essa constelação vai ser um dos estudos de caso do material que vai ser publicado. Ele tinha uma asma crônica, ele gastava em torno de R$ 600 por mês de bombinhas e remédios. E quando eu constelei, estava associado, a constelação dele estava associada a... Ela voltou. A constelação dele estava associada a... Ele era o filho mais velho e ele cuidava dos 6 irmãos e toda a exigência da mãe. A constelação dele vai estar disponível nesse trabalho. E aí, vocês depois vão poder ver. E depois desse momento, né, Cibele, ele esqueceu as bombinhas, ele trabalha numa empresa em Osasco, eles moram lá, e ele esqueceu e voltou desesperado para casa, porque ele não podia sair sem bombinha, porque se ele tivesse uma crise, ele podia morrer. E aí ele, acho que foi assim, né, se ele deixou de levar e procurou o médico, e aí, conta aí, Cibele, como é que foi? Isso mesmo, assim, o Osés era, e assim, qualquer lugar que a gente fosse, que ele desse conta que a malinha dele de remédio não estivesse no carro, ele voltava. E eu falava, amor, mas ele falava não, e ele já entrava em pânico, assim, um desespero, e aí ele voltava para pegar. Às vezes tinha no carro uma bombinha, e eu falava, mas tem remédio? Ele não, mas a simples presença da bombinha para ele. E aí depois que ele constelou, em 2020, né, se eu não me engano. Foi 2020. Foi 2020, né? Ele deixou de tomar, né? Assim, por mês era mais de R$ 400 só de remédio. Eu disse que era mais de 600, ó. É. Botei Eu tô dizendo R$ 200 mais de inflacionado. 400, mas assim, na verdade nem sei mesmo, porque são muito caros os remédios, né? E aí ele falava assim, não, eu não posso ficar. E eu brincava com ele, você foi ao supermercado? Porque ele vinha com uma sacola cheia de remédio, né? Qual era remédio para o mês inteiro. E graças a Deus ele parou de tomar, né? De usar de ter a bombinha. E vida que segue, graças a Deus. E aí ele ficou tão impressionado que ele se matriculou no curso, ele e Cibele, eles foram os meus alunos de constelação online, nas turmas de sábado. Depois eles ficaram na mentoria, eles foram para o workshop em São Paulo, conheceram até o Marcelinho. Estão comigo até hoje, são amigos, assim, são amores, eu conheci pessoalmente. Graças a Deus, as pessoas que... Eu nunca tive uma devolução de curso, gente, só para vocês verem. Eu tive 200 alunos até hoje, nenhum devolveu o curso. Nunca tive uma devolução de curso, assim, de pedir o dinheiro de volta. Só para vocês terem noção. Eu sou muito orgulhosa disso, graças a Deus. Eu me orgulho muito do trabalho que eu faço. E eu agradeço muito a confiança de vocês. Então, assim, só para voltar, né? Ali, naquele momento, teve esse colapso que eu estou falando para vocês. Então, todas as vezes que vocês estiverem constelando, que tiver uma intervenção eficaz e que gerar uma emoção profunda nesse cliente, no sistema límbico, e que tiver essa coerência entre mente, né, que aí vem o corpo, a emoção, e nesse sistema, colapsar essa função de onda, mais nunca volta. E é isso que acontece. Vocês terão oportunidade de conhecer esse trabalho que vai sair em 2023. São boxes de estudos de caso. Viu, Si? Está sabendo de primeira mão. Vou contar para vocês. De primeira mão, do Timos Online, vocês vão ter todas as constelações e vai ter o depoimento de todo mundo que foi constelado. O Oséias vai dar o depoimento, todos que foram constelados vão dar depoimento.
Todo mundo vai ter acesso à constelação, o depoimento de quem foi constelado e o meu comentário sobre a constelação. Então, vocês vão ter aí 300 constelações como estudos de caso, empresarial, sintomas, tudo, né? E vai também ajudar a validar a constelação familiar, né? Eu tive o grande prazer de ter um contato com o Sami, e ele falou que está esperando esse material, está muito feliz, porque as constelações precisam ser validadas. Então, esse material, quando estiver no mercado, aí pelo mundo, vai validar, porque vai ter o depoimento das pessoas. E o Oséias vai ser né, um dos de sintoma, e é isso, vocês estão nesse universo. E é isso que eu digo, nós somos responsáveis por isso. Por isso que eu digo, um bom trabalho, uma boa condução, um bom constelador, ele muda a vida da pessoa. Mas não é qualquer constelação, é uma excelente constelação. E eu acredito que todas as pessoas que se colocam à disposição para realizar um trabalho desse, não é estudando 2 dias, não, gente. Eu estudo até hoje. Eu posso mostrar para vocês aqui, ó. Aqui, ó, vou mostrar para vocês uma parte, ó. Tá vendo ali em cima? Ali em cima, aquilo ali é uma parte dos livros, tá? Ali é uma parte do livro de constelação. Eu tenho todos os livros de constelação. Eu tenho quase 2.000 livros. Eu leio quase toda noite. Eu estudo até hoje. E outra coisa, se um aluno me perguntar coisa que eu não sei, eu digo, eu não sei, mas eu vou pesquisar. Eu não tenho problema nenhum. Eu não sei, mas eu vou pesquisar. E eu pesquiso e eu trago a resposta. E eu falo, e eu estudo. Esse final de semana eu estava em São Paulo estudando biofísica aplicada à saúde. Por que eu estava estudando biofísica aplicada à saúde? Porque eu estava estudando epigenética. E o que é que constelação tem a ver com epigenética? Porque já está comprovado que muitas doenças vêm do emocional. E eu trabalho com constelação familiar. E constelação familiar trabalha o quê? Traumas. Trabalha dores emocionais. E as dores emocionais estão vinculadas a quê? Ao corpo físico também, aos nossos comportamentos. Então, eu vou deixar de estudar? Não. O que tiver aí, estou estudando homeopatia. Por que a Ana está estudando homeopatia? Porque existem miasmas que, através da homeopatia, eu posso tomar um composto homeopático e eu posso trabalhar miasmas ancestrais. Vocês sabiam disso? Eu posso quebrar. Tem muitos alcoólatras na minha família. Eu tenho Nux vomica, que é um composto, que é um exemplo, né? É o nome deles, que eu posso dar a não sei quem, não sei quem, não sei quem. Vamos imaginar que eu tive um avô, bisavô, não sei o quê, e meu filho, não sei quem, tem tendência a beber, pode tomar e quebrar miasmas ancestrais. A homeopatia, além de outras coisas, né? Imagina, estou estudando, né? Ou seja, e vai ter mais outras coisas que eu vou estudar. Eu fiz o curso do Corpo Explica, fiz o curso de Medicina Germânica, eu fiz o curso de Cristina Cairo. Se vocês verem minha parede aqui, não tem mais onde botar certificado. Humildemente, eu estudo o tempo inteiro. E eu não sei nada ainda. Se vocês me perguntarem, não sei nada. Porque é doutora? Porra nenhuma. Ainda não sei nada. Todo dia eu estudo. Então, por que isso? Porque é o que a gente precisa fazer. Então, quando a gente se conecta com uma boa condução, a gente muda a vida do outro. Isso, e outra coisa, constelação não tem nada a ver com status, com dinheiro, tá? Com posição social, com bilhões de seguidores, não. Constelação tem a ver com propósito. Todos os trabalhos terapêuticos, psicoterapêuticos, trabalhos de alma, tem a ver com propósito de vida. É diferente de você construir uma peça. Uma pessoa que está construindo uma peça dessa, ela está construindo uma matéria e ela não está mexendo com sentimentos nem com emoções. Não é menos válido do que trabalhar com pessoas, mas só que a gente trabalha com o ser humano. Que tem sentimento, que tem emoções. Nós temos que ter responsabilidade afetiva. E é muito importante isso.
Quem chega na minha frente, eu tenho obrigação de fazer com que ela seja respeitada. E o mínimo que ela saia melhor do que ela chegou. Mesmo que o resultado da constelação não seja o que ela esperava. Porque muitos não são. Mas o melhor de mim ela tem. O melhor de mim ela tem. Mas por que ela tem o melhor de mim? Porque eu tento me resolver. E eu tento me resolver o tempo inteiro. Porque eu me trabalho o tempo inteiro. Porque eu não sou perfeita. Então, se eu não me trabalhar, eu não tenho como receber essa pessoa. Né? Então, essas são as questões. A outra é desfocar o problema e focar na possível solução. Então, eu tive um aluno, eu não sei se foi da turma de Cibele, que ele passou por um abuso. E ele chegou, ele foi meu aluno da turma online, ele já tinha feito um curso, era da turma de sábado, eu não lembro se era da turma de vocês, da Cibele, não lembro. E ele falou, como a gente forma a turma, a gente forma o contrato de sigilo, tudo que acontece da turma não sai da turma, e ele contou que tinha passado por um abuso, quando era criança, e que ele tinha ido constelar isso, e que o constelador passou 1 hora e tanto na constelação, preso na constelação, no abuso. Passou a constelação toda no abuso, e ele disse que aquilo ali foi um sofrimento, ele tomou pavor da constelação familiar. Era quando ele estava estudando, e ele fez a constelação com o constelador, e que ele queria novamente olhar para aquilo, e ali eu fiz a constelação dele, na turma, né? Porque, como eu disse para vocês, os meus alunos são trabalhados, eu constelo os meus alunos na turma e na mentoria, porque se os meus alunos não forem resolvidos, eles não vão poder auxiliar outras pessoas. Então, eu constelei esse aluno, e aí o abuso foi um ponto de partida. A constelação, a gente foca na possível solução. A gente não fica preso no que causou. Senão a gente vai ficar naquela roda ali, cansado, não vai sair dali. Né? Então, a gente vai para a possível solução. Né? Não fica preso. Depois eu vou pedir para que vocês vejam no canal do YouTube, no meu canal, tem o primeiro encontro. Eu tive que tirar todos os encontros dos times online, 72, 70 e tantos encontros. Eu tive que tirar todos do canal, só ficou o primeiro encontro. O primeiro encontro teve uma senhora que teve uma crise de pânico, e acho que foram 5 constelações que eu fiz nesse. Esse primeiro encontro está lá. E aí depois vocês podem assistir, que vocês vão ver como a metodologia da Timos, como é que eu constelo. Eu criei a forma de usar cones, né, antes de substituir pelos bonequinhos, para deixar que a pessoa não manipule ali onde tem que ficar aqueles bonecos, para não deixar que a mente organize. Então, eu uso cones antes. Essa é uma das formas, mas eu também uso aberta, uso também com Playmobil, uso também com verticais, eu faço de diversas maneiras. Pode fazer constelação de diversa maneira. Lá também vai ter aberta, vai estar com cones, vai ter na água, vai ter de diversas formas. Mas assistam esse primeiro que vocês vão ver. E aí, voltando a esse tópico, desfocar do problema e ir para a solução, para não ficar presa ali, para não ficar só pensando naquilo e não ir para o que precisa. Eu sempre, na última mentoria que eu abri, não sei se tinha alguém aqui na última mentoria, eu trabalhei 2 constelações, eu abri a mentoria para todo mundo. Não sei se tinha alguém aqui que estava lá. As 2 constelações que eu fiz na última mentoria, na quarta, na penúltima, eu fiz 2 constelações e eu usei 2 processos meditativos. Não foi, a Silvana estava, foi até ela que levou 2 pessoas para constelar, e eu fiz uma ponte para o futuro. Eu trouxe 2 momentos que eu pedi para que elas me pensassem como é que seria assim, aquela questão. E eu trouxe... Tem um livro da Úrsula Frank, Quando Eu Fecho os Olhos Eu Vejo Você, que é sobre constelação individual, que ela traz essa possibilidade de trazer a meditação para a constelação, né, de uma forma direcionada. Eu também falo sobre isso no curso e tudo. E aí eu fiz esse trabalho, né? Mas isso quer dizer que a gente lança, foi um pouco meditativo, no final,
Quando a gente conhece tudo, naquele momento que a gente está constelando, parece que vem exatamente o que é preciso fazer. Não é algo programado, porque nenhuma constelação é igual a outra. Mas como a gente tem aquele arcabouço, na hora, parece que vem uma intuição, sei lá o que é, a gente usa, porque a gente está munido de informações, a gente está repleto de conhecimento, a gente está cheio de vivência, a gente está ali já massacrado de prática, já fez milhões, já viu milhões de constelação, já constelou, já viu, já várias formas. Então, a gente plim, vem assim, na hora, né? Tem alunos que brincam muito, dizem, eu tenho alunas, eu já falei isso, né? Tem alunas lá em Fortaleza que foi constelar com pessoas e foi no banheiro, na entrevista, e depois entrevistou e depois pediu licença, foi no banheiro, ligou para mim, aí fez, Ana, acabei de entrevistar uma pessoa aqui, é assim, 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 o que é que eu faço? Estou sem saber se eu faço isso, aquilo. Eu, faz assim, 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 assim. Aí depois ela mandou para mim dizendo que foi maravilhosa. E hoje eu acabei de receber aqui, só para vocês terem ideia, né? Como eu fico feliz. Eu sou a professora mais abestalhada, assim, porque eu sou a professora... Recebi agora aqui de Ivoneide, que é uma aluna, ela disse assim, oi, prof, eu acho que eu vou botar isso nos stories. Fiz um trabalho de constelação esse final de semana. Pense num trabalho maravilhoso. Você ia sentir orgulho da sua aluna. Eu vou te contar pessoalmente quando te encontrar. Ela acabou de mandar isso para mim aqui, eu vou postar lá nos stories. E isso aqui, gente, meu coração faz assim, ó, vibra. Eu botei, maravilha, eu fico muito feliz, quero saber, sim, eu já me orgulho muito de você. Então, assim, essa coisa de, se eu puder, eu dou assim, ó, meu sangue, peço para os meus alunos botar o canudinho aqui e sugar tudo. Essa coisa, meus alunos têm meu celular pessoal, só para vocês terem noção. Mas ali um me abusa de manhã, tarde, de noite, madrugada. Pergunta aí a ele que ele vai dizer para vocês. Ele fala comigo de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Eu disse a ele, homem... Eu disse, homem, se eu fosse casada, meu marido ia dizer, esse homem aí quer o que é contigo? Porque ele manda mensagem para mim de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Eu respondo todas. Pergunta a ele se eu deixo ele no ar. Então, também, tá lembrado assim? O quê? Ele pergunta, acordou bem? Prof, tu dormiu bem? Prof, tu já chegou de São Paulo? Ele sabe todos os meus casos. Eu disse, homem, tu me deixa em paz. Tu não enjoa de mim, não. Eu falo para ele. Aí ele, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Eu digo, vou. Vai fazer sei o quê? Vou. Ele sabe de tudo, né? Mas é brincando, ele pergunta as coisas, só as principais, as básicas, né? Coisas de estudo, de trabalho. Eu estou exagerando. Então, assim, esse movimento, né? Outro tópico, assim, que é importante, e além do observar e abrir-se às novas experiências, né? Então, por exemplo, ontem eu tive uma aluna, a Ivonete, depois que acabou a mentoria, eu conversei com ela sobre uma questão minha, porque eu sou tão tranquila que meus alunos, quando eu preciso, eles me constelam, só para vocês terem ideia. E eu pedi para que ela olhasse uma questão minha, e ela falou assim, prof, eu posso trabalhar, eu posso fazer na aula, na água? Eu digo, meu amor, você que é consteladora aqui, você vai fazer como você quiser. Tá bom, meu amor, saia, retorne, beijo. Aí ela pegou e, não, você pode constelar também, Sibeli. Que nada. E ela pegou e botou na água, e aí teve um momento que ela disse assim, eu vou colocar um elemento aqui, um coração, representando um elemento da apometria, de Shambhala, alguma coisa assim, um anjo representando, porque eu fiz apometria e às vezes eu faço uma conexão com a constelação quando é na água, e eu disse, está tudo certo, tranquilo. Então, Ana Cláudia, você é fechada, isso, aquilo? Eu digo, não. Se você sabe o que você está fazendo, eu não sou fechada. Eu sou fechada e você está induzindo a pessoa achar que, como o povo, eu sou fechada, fazer a pessoa acreditar numa coisa que você nem tem certeza. Mas eu não sou fechada. E ela fez o trabalho e foi muito legal. Foi muito lindo. Fez sentido tudo que aconteceu.
Então, assim, abrir-se a novas experiências dentro né? Eu até coloquei assim, né? Constelar para mim é como dançar uma longa coreografia onde a consciência pessoal coreografa com a consciência de clã e a consciência espiritual em um ritmo harmônico e respeitoso. E aí eu sou conduzida a dançar através da minha condução, né? Eu também coloquei assim, eu estou vendo um material meu, eu coloquei assim, a constelação familiar é uma ferramenta terapêutica maravilhosa, que traz à luz nossa rede de vínculos, lealdades aos nossos ancestrais, dinâmicas que estão nos assuntos que nos enfraquecem, e se estamos ou não respeitando as leis que regem todas as relações humanas. Eu, como professora e consteladora, sinto-me privilegiada por estar a serviço dessa ferramenta e por permitir que pessoas possam se conectar com esses desafios para libertar dor ou possível trauma, além de ensinar pessoas. Então, assim, gente, eu me considero muito feliz. É uma coisa que eu faço, que eu começo, eu não tenho horário para acabar. E outra coisa me traz muita força. Todas as vezes que eu faço shopping, por exemplo, em Brusque, São Paulo, Brusque, todos os lugares que eu vou, quando acabo, eu estou tão energizada que eu iria para qualquer balada, assim, passaria a noite toda dançando de tanta força que me dá, né? É porque eu estou realmente no meu lugar, né? Então, essa é essa postura que eu acredito, né, do constelador, né? Essa coisa de formação continuada, essa coisa de grupos, esse movimento que Marcelinho faz de formar grupos, de vocês conversarem, de vocês se conectarem, de vocês se estudarem, de se ajudarem, de estar cada vez mais próximos, de convidar pessoas, de, né, partilhar, tudo isso é muito válido, né? E eu sempre digo que todas as pessoas que estão aqui na Terra, todas que estão aqui, todas estão para compartilhar uma arte, compartilhar uma habilidade, compartilhar uma competência. Todas estão a serviço, todas, não existe nenhuma que esteja. Eu não acredito que a gente tenha que estar se submetendo a atrocidades uns dos outros. Eu acredito que nós nos complementamos. Eu acredito que existem níveis de vibração. Existem diferentes graus, porque a gente faz escolhas o tempo inteiro. Eu escolhi passar a minha vida inteira fazendo isso. E é por isso que eu colho isso que eu vivo hoje. Eu faço isso desde os 18 anos de idade. Aos 18 anos de idade, eu fui evangelizadora de um centro espírita. Aos 18 anos de idade, eu me matriculei na Ordem Rosa Cruz. Aos 18 anos de idade, eu comecei a estudar tudo isso que vocês... Meu Deus, comecei a ler as obras de Pietro Baldi. Eu sempre fui envolvida com essas coisas. Sempre, 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 sempre. A vida inteira. Minha mãe dizia, meu Deus, o que é que eu vou fazer com essa menina? Ah, meu Deus, se eu contar para vocês... Nossa Senhora, vocês vão dizer que eu sou louca. Ou seja, sempre, sempre. Eu pegava meu salário todo da faculdade para fazer cursos e fazer coisas, e viajar. Eu fui para o Capão, eu fui para Chapada dos Guimarães, eu fui todos os cursos, eu fiz curso de cristal líquido, eu fiz tantos cursos, eu já fiz tanta coisa, vocês não têm nem dimensão. Minha mãe dizia, eu quero mais. Tem amigas minhas que dizem assim, tem mais coisa, que existe coisa para tu fazer, ainda existe coisa para tu fazer. Então, assim, é uma caminhada. É uma caminhada. Existem escolhas e níveis, só isso, mas não existe ninguém melhor que outro. Existem caminhos. Existem plantação e colheitas. E é esse o processo. Não é porque eu ensino constelação que eu sou fodástica, que eu sou poderosa, eu preciso pisar, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Não, existem só níveis, escolhas, conhecimentos, metodologias, guianças. Eu sou uma pessoa como vocês. Tenho o eu emocional, o físico, o intelecto, uma criança, um eu espiritual. Também passo por tudo que vocês passam e estou numa caminhada. Claro que existe um nível de
conhecimento, existe leitura, existe tudo que eu passei, que pode estar em um patamar que, a ponto de conduzir outras pessoas. E ponto. Né? E isso não dá o direito de massacrar ninguém, pelo contrário, dá o direito é de acolher, de auxiliar, de ter passos juntos, né? E é essa a proposta. A minha proposta é essa. Meu sonho hoje, se vocês perguntarem, Ana, qual o teu sonho hoje? Meu sonho hoje era expandir a Timos, a cura pelo coração, em todos os lugares. Eu tenho alguns sonhos. Um dos sonhos é fazer um trabalho presencial, cada vez mais presencial, mas não só de constelação familiar, mas trabalhando o ser humano, toda a multidimensionalidade do ser. Quando eu faço a formação presencial, eu já faço isso, não é só um curso de formação, a pessoa já é trabalhada, né, em todos os seus aspectos. Então, expandir isso, né, isso já aconteceu nos cursos presenciais, não é só um curso, as pessoas já sabem disso. Todos que eu fiz, as 5 turmas que eu fiz, eles já dizem. Então, é expandir isso. O outro seria ter um espaço físico para trabalhar, não só um espaço grande físico, não só trabalhar essa parte, mas também trabalhar a parte da biofísica aplicada à saúde, onde tivesse também as máquinas e tivesse atendimento, e tivesse também uma parte que pudesse ser social. E aí tivesse também a parte da formação, né? Expandir a formação. E é isso. Eu vou trabalhar para isso, né? Meu trabalho é esse. E aí, o convite fica para o intensivão, que vai acontecer do dia, acho que é 14, 15, 16, 17, não. 12, 13, 14, 15, nem sei a data, gente. De Meu Deus do céu. 12 a 12, 16, 12 a das 16. 18h30 às 22h30, teacher. Obrigada, Sil. De 12 a 16 de dezembro, das 18h30 às 22h30, são 20 horas, e nós vamos trabalhar muita prática, vamos trabalhar novas constelações, teoria, vamos trabalhar com esquemas, para não ficar denso, e vamos trabalhar com prática, vocês serão constelados, vão ter contato com a minha metodologia, mas também com várias outras, vão tirar dúvidas. Hoje eu tive uma aluna que me perguntou, o filho dela vai fazer um vestibular que é o mesmo do avô, mesmo que o avô fez, e aí ela perguntou por que ele escolheu, e ele disse, por causa do meu avô, e ela queria saber se o menino estava sendo leal ao avô, estava seguindo a... Aí eu disse a ela que a gente ia fazer um diagnóstico lá, né, que ela vai participar. E então a gente vai fazer também a diferença de diagnóstico, análise sistêmica, constelação, vamos fazer uma linha do tempo, vamos trabalhar currículo integrado, uma coisa nova, currículo integrado, como fazer um currículo integrado, que é trabalhar a vida profissional. Aí nem falei sobre isso lá, não botei nem isso lá vou pedir para acrescentar a vida profissional, a carreira profissional do Constelando. Às vezes a pessoa está emaranhada, não consegue chegar no seu propósito, não consegue desenvolver a sua carreira profissional. Então, a gente vai trabalhar o que é um currículo integrado, sistêmico, como trabalhar isso, né? Pouca gente explora isso aí, isso é um trabalho bem lindo. É tudo, a gente vai trabalhar tudo. E é isso, gente. Eu quero perguntas. O que vocês têm para me perguntar? Se florais de Bach contribuem para a constelação, né? Na verdade, os florais de Bach atuam no corpo emocional e eles contribuem para tudo, assim. Às vezes eu faço a constelação e a pessoa está muito sensibilizada. Aí eu passo um floral para ela, para aquele momento. Então, eu tenho uma menina que perdeu o pai. O pai, do dia para a noite, descobriu que estava com um câncer raro no sangue e morreu em 2 dias. E ela veio. Primeiro, ela veio fazer um trabalho terapêutico. No terceiro encontro, eu fiz uma constelação com ela. E ela estava muito sensibilizada. Aliás, ela estava querendo segurar a barra da mãe, né? Ela é filha única. E até foi bom, porque ela chorou, colocou para fora.
E aí eu passei para ela um floral, como se fosse para dar um suporte, com certeza, né? E ela mandou manipular o floral, então auxilia sim. Eu acredito que tudo auxilia. Vá, meu amor, vá sim. Beijo, sim. Até. Eu quero perguntas, amores. Qual a dificuldade de vocês como constelador familiar? Nossa, Ana, sou eu, a Dani, que estou falando. Fala, amor. Menina, eu não sei, eu fico travada para constelar, sabe? E é tão lindo, porque eu descobri a constelação num momento bem complicado da minha vida, sabe? Foi logo depois que minha mãe faleceu, enfim. Eu não vivi o luto, assim, não me entreguei para o luto, não vivi o luto, né, na época, e aí reverberou um monte de situações, e foi onde eu conheci a constelação, uma amiga me indicou. E aí eu gostei tanto que depois eu decidi fazer o curso. E eu sinto, não sei, uma certa insegurança para começar. E assim, eu me conectei muito com você, porque você foi falando das coisas que você já estudou, e às vezes eu falo assim, meu Deus, eu tô lendo tanto, será que eu estou estudando demais? Será que eu tô... Porque eu gosto Mas muito... você praticou? Você chegou a fazer constelação na prática? Não cheguei a fazer na prática, eu fiz, né, na formação, no dia da mentoria lá da aula, mas não cheguei a fazer na prática para atender ninguém, não. Mas eu fiz aqui no meu município um curso completo, tenho certificado, tudo, só que o curso foi muito teórico, muita técnica para se chegar à constelação, ela usou a forma dela dar o curso, dela ministrar o curso. Eu senti que faltou alguma coisa, depois me matriculei em um outro, foi onde eu conheci o Marcelo, nesse outro lá atrás, mas eu ainda sinto uma certa insegurança da prática, de estar praticando, sabe? Uhum. E assim, a hora que você falou da Ponte ao Futuro, eu achei muito legal, porque eu fiz o curso de programação neurolinguística também, Sim, sim, e fiz curso de hipnose também com o Lucas Naves, sim. e o curso dele é maravilhoso, o curso de hipnose. E assim, eu pensava nessas coisas assim, que eu podia, né, através da constelação, também estar auxiliando o cliente quando ele viesse. Você me trouxe uma clareza sobre essas questões do que eu estudei, do que pode ser feito também. O que eu tenho é insegurança para começar para constelar. Começar Uhum. é isso, assim, porque eu acredito que, assim, eu nasci com um dom, sabe? Desde os Sim, meus sim. 16 anos, eu sempre ouço espiritualistas, sempre trouxeram assim para mim, menina, você precisa trabalhar isso. Eu nunca olhei, eu tinha medo, na verdade, de olhar para esse lado, Uhum. sabe? Sempre tive medo. Só que chegou uma hora que eles cobram a gente, né? O universo fala, olha, você veio com um dom, você veio com um propósito, então vamos acordar para o seu propósito, sabe? Sim. Mas eu tenho essa insegurança de iniciar o processo com o cliente, de divulgar, sabe? Divulgar o meu trabalho como consteladora na rede social, ter um espaço aqui no meu município. Na verdade, aí o que vem, eu até falei sobre isso ontem, o medo de receber a pessoa. Então, você não divulga porque você está com medo de receber a pessoa. Se você divulgar, a pessoa vai chegar. E aí, se chegar, o que você vai fazer, né? Agora, tem que ver se esse medo está relacionado à prática, se é porque não praticou, ou se tem alguma relação com algo da infância, alguma autoexigência, entendeu? Se você está medo de não ser suficiente. Tem isso. Eu estou fazendo uma terapia, não sei se você conhece ele, o Adriano Calhau. Eu estou fazendo uma terapia com ele que chama Mapa do Nascimento. Uhum.
Eu conheci o Adriano Calhau no curso de mandalas da Tati Alencar que eu estou fazendo, né? E ele fez uma masterclass, eu achei muito interessante o que ele trouxe, né? Porque mandala intuitiva, ela trabalha tudo, né? Ela trabalha, vem a cromoterapia, vem a numerologia, vem o reiki, vem a constelação familiar. O curso de mandala da Tati Alencar, ele é muito amplo, ele é muito lindo, né? Tem que falar Sim. tudo isso. E o Adriano, numa masterclass, trouxe essa questão e foi identificado dentro da terapia essa questão mesmo. E que é o que ele está trabalhando comigo, que agora já até a gente vai finalizar. Que ele acredita que que ele está podendo finalizar comigo já na semana que vem. Sim. Né? Eu tenho algumas sugestões, assim, eu sempre dou, assim, para os meus alunos, algumas sugestões. Primeiro, que é o seguinte, quando os meus alunos terminam o curso, eu sempre falo para eles que, para iniciar, tem algumas dinâmicas que podem facilitar, né? Uma delas é falar para as pessoas, olha, eu estou na fase de estágio, então eu vou atender 4 pessoas gratuitas, contanto que vocês façam depoimentos. Seria uma estratégia. Aí, esses depoimentos você já vai divulgar. Aí já vai chamar outros. A outra estratégia é elas convidarem outras pessoas para serem pagantes. A outra são valores menores, né? X com valores menores divulgando. Né? Você vai, né? Ou fazer um encontro, sortear uma constelação. Né? Assim, tem várias, eu vou apresentando várias, e aí os alunos vão devagarzinho, porque depois que faz a primeira, o medo vai embora, acabou. Entendeu? Entendi. Ô, Ana, mas em relação a Dani, não é por falta de incentivo, não, viu? Não. Incentivo, puxo Não orelha, mesmo. empurro, mas parece que é uma coisa não vai. Mas, Dani, faça um intensivão lá, a gente pode constelar isso. Agora que eu não estou mais trabalhando, porque eu queria até fazer. Olha, mas o intensivão vai ser um trabalho. Olha, só para lhe dizer, tem pessoas que não fizeram curso de constelação e que estão inscritas só porque depois vai fazer meu curso, eu até prometi abater o valor, porque conhecem meu trabalho e querem fazer o curso comigo e não quer perder a oportunidade. Então, assim, Entendi. você que já é consteladora, vai ser muito bom. Eu garanto que vai ser um divisor de águas. Então, Pode? eu estava vendo de fazer, mas aí eu estava pensando, eu falei, bom, como eu acordo muito cedo para trabalhar, que eu trabalhava na parte da manhã, das 7 da manhã a 1, né? Eu falava, gente, o curso vai acabar muito tarde, eu não vou dar E está no conta. preço bom, porque ó, se você ver, vai dar menos de R$ 100 por noite. Sim, eu E vi. são 3 horas por noite. Se você dividir, vai dar acho que R$ 20 por hora, gente. Não, Sim. tu é doido. E E, na verdade, a gente sempre passa, né, Marcelinho? A gente nunca fica o horário. Não, vocês não têm dimensão, não. O que é E estudar aí, comigo. eu peguei e falei assim, gente, vai demorar, vai acabar muito tarde, eu preciso dormir cedo para acordar cedo para trabalhar. Agora eu não preciso mais dormir cedo. Você não vai se arrepender, não, vale a pena. Diga, meu Ô, amor. Ana, ô, Oi, Ana, oi. tem uma pergunta do Kleber no chat. Ele está perguntando como. Deixa eu ler de novo o que ele escreveu. Por favor, porque eu não estou vendo o chat aqui, eu vou até abrir. Ele perguntou. Ai, Jesus amado, como é que eu soube esse troço agora? Ele está perguntando sobre a constelação familiar no âmbito profissional. Sim. Acho que como associar uma coisa a outra. Ô, Kleber, na dúvida, abre o seu áudio e pergunta. Pode perguntar, meu amor. Pode fazer a pergunta para mim. Daqui a pouco tu fala. Tem outra aqui com a mãozinha levantada. Eu sei. Por favor, Kleber. Mas é isso mesmo, viu, Ana? Ele está perguntando como ter a constelação familiar com a relação com o profissional. Como que essa relação constelação com o profissional se dá para... Tá. Sei lá, se dá pra... A constelação familiar tem total relação com a nossa vida profissional. Total, tá? Por quê?
Nossa vida profissional, ela está vinculada à nossa autorização, principalmente a como nós fomos vistos pelos nossos pais, né? Ai, Dani, obrigada, meu amor. Obrigada. A Dani falando aqui. Principalmente como nós fomos validados pelo nosso... Já aguardo, viu, Dani, lá, no intensivão. Como nós fomos validados pelos nossos pais. Bert Helling considera que a mãe está associada ao sucesso, a maneira como você se porta ao mundo, a maneira como você se coloca no mundo, como você gostaria de ser visto, e o pai está vinculado à construção material, né? Ao que você adquire com relação à matéria, dinheiro, à construção, a sua base, porque o masculino é aquele que vai à caça. Em tempos primitivos, os homens que iam buscar o alimento e as mulheres eram que acolhia, que maternava. O útero é aquele que acolhe. E o homem é aquele que, até mesmo pelo órgão sexual, o homem, o órgão é externo, né? E a mulher é interno, para dentro. Então, a mulher é aquela coisa do acolhimento, e o homem é aquela coisa de empurrar para a vida, que vai à caça, que vai à busca. Então, na constelação familiar, todas as vezes que eu faço uma constelação familiar que tem a ver com o trabalho, com o dinheiro, com o propósito de vida, eu coloco sempre o masculino e o feminino, o pai e a mãe, para ver se há algum emaranhamento, alguma dinâmica inconsciente. Se a pessoa se auto-sabota, se a pessoa segue o pai ou a mãe, uma dificuldade do pai e a mãe, ou se ela não quer dar certo na vida para culpar o pai e a mãe com relação à sua vida profissional. Se tem alguma característica de birra da criança interna com relação a não dar certo, ou não seguir a sua própria luz, ou seja como for, para contrariar esse sistema, ou está sendo leal, seja como for, né? Ou está negando esse pai, ou negando essa mãe, ou teve um movimento interrompido, um corte nesse vínculo, para que isso seja religado, né? Tem uma religação na fonte, da fonte, né? As pessoas que estão no seu lugar, elas estão sendo nutridas por essa fonte. Não importa se esse pai foi um marginal, se essa mãe o abandonou, essa pessoa reconhece que a vida foi concedida através daquela união, e esse sentimento de gratidão verdadeiro faz com que esse vínculo exista, e aí a pessoa se encaixa e se sente no seu lugar. É muito mais fácil a pessoa estar conectada ao seu propósito, e aí ela vai em busca do seu lugar no mundo, com certeza o trabalho, o dinheiro, essa relação acontece de maneira mais simples, é mais vinculada. Isso não quer dizer que a pessoa também não tem um outro lado prático, como, por exemplo, eu estava até falando numa das mentorias, né? A pessoa estava... foi numa das mentorias que a gente constelou uma moça que estava com problema financeiro. E aí, tem pouco tempo. Ela é até de Natal, de Mossoró. E aí, depois que eu constelei, eu disse para ela assim, agora você vai procurar um profissional, uma pessoa que vai lhe orientar quanto às suas finanças, né? Quanto você ganha, quanto você gasta, quanto por mês você pode fazer assim, assim, assado, fazer seu planejamento financeiro. Então, assim, ela trabalhou toda a causa, a lealdade que ela tinha, tudo que precisou com relação ao nível, né, sensorial, com relação ao nível, né, da constelação familiar. Mas tem outra parte que é prática, de anotar gastos, ganhos, como é que ela vai sanar as dívidas, isso e aquilo que ela foi procurar. É igual quando a gente faz a constelação familiar de um processo de sintoma, doença, seja como for, eu não vou deixar de ir procurar um médico porque eu fiz a constelação familiar. Uma coisa não anula a outra. Entende? Então, a mesma coisa a profissão.
eu vou fazer uma constelação familiar, mas isso não quer dizer que eu não vá fazer meu LinkedIn, que eu não vá procurar meu trabalho, que eu não vá me responsabilizar pelo que eu preciso fazer. Mas seja como for, no campo vai ser resolvido. Então, está vinculado sim. Toda vez que eu faço constelação familiar relacionado à vida profissional, teve um rapaz que eu constelei, a vida dele profissional estava uma confusão. Ele se sentia maior do que o pai. O representante dele foi com pessoas. O representante dele era uma moça e dizia assim, ele não sabe nada. Falava para o pai assim, não sabe nada. Para mim, ele não é nada, é um merda, não sabe nada. Falava bem assim. Senti enorme. Quando eu voltei para sentar no banquinho, eu disse assim, ó, é maior do que você. Ela, como é? Falou bem assim, maior do que eu. Estou entendendo nada. Dizia bem assim. E aí ele olhava para mim, a pessoa que estava constelando olhava para mim, aí eu sentei do lado dele, falei no ouvido dele, eita, falei bem assim, na entrevista ninguém me conta isso, né? Falei com ele brincando assim. Se sente muito grande nele. Ai, Ana, eu brigo tanto com meu pai, eu acho meu pai tão ignorante. Olha o que ele falou comigo. Eu disse, aí eu virei para ele no ouvido dele e disse assim, ó, você nem estaria aqui se não fosse seu pai. O pai fez você. E aí, sabe? Então, assim, muitos emaranhados, a pessoa ter noção disso, vendo ali a constelação com pessoas, eu faço velada, né? Eu uso crachados, então ninguém sabe quem é quem está sendo representado. Eu trabalho de forma velada. E eu ensino os meus alunos assim, mesmo trabalhando de forma aberta. A gente trabalha de tudo quanto é jeito, mas eu constelo velado. E aí ele foi aquietando a representação, mas foi muito difícil. E ainda acabou a representante dele, ainda assim, com muita dificuldade em reconhecer o lugar no sistema de menor, né? Menor que aquele pai. Então, assim, muitas coisas, tem muitas dinâmicas, muitas assim que a gente vê. Eu citaria aqui umas 70 dinâmicas, assim, com relação ao profissional, que tem a ver com pai, mãe, e às vezes tem uma contra, vou falar uma delas, às vezes tem uma contra, tem uma, uma contra, como é que a gente chama? A pessoa tem um problema com o chefe, porque tem um problema com a autoridade, com o pai, e com uma conta-transferência, e conta-transfere com o chefe. Um exemplo. Então, aí vai constelar no trabalho o problema que tem com o chefe, mas, na verdade, tem um problema com a autoridade, com o pai. Não aceita autoridade. E o chefe é a autoridade. E o problema está na infância, está na vida, está com o pai, está ali. Está ali no chefe. E aí, todo o trabalho na vida, todo cargo que tem a ver com chefia, e assim vai. E ali resolveu aquilo ali, mas nunca tem problema. Entende? Ana, Não sei se eu consegui responder. Pergunta a ele se eu consegui responder. eu vou mandar ele, acho que a conexão dele caiu também. A Cássia está perguntando se o intensivão que você vai fazer, se vai ficar gravado ou não. Não, Cássia, não é presencial, tá? É online mesmo, pela plataforma do Zoom. Agora, se vai ficar gravado, aí a Ana vai responder. Ele é presencial, ao vivo, e, Ah, e é? Eu não sabia dessa parte. o que? Perguntando O o intensivão? intensivão, ela está perguntando se é presencial. Eu estou falando que não. Não, é ao vivo online. Vai ficar gravado? É ao vivo online, presencial não, desculpa, é ao vivo online. E ele vai ser gravado, mas ele não vai ser disponibilizado, só caso de vida ou morte. Por quê? Vou explicar por quê. Porque é o que eu vou dar para vocês, gente, vale ouro, aí eu não posso deixar isso aí solto na Medina. É muita coisa que eu vou dar para vocês. Vale ouro que eu vou dar para vocês. E se isso vazar, é muito pouco que eu estou cobrando. Não posso, são 20 horas, é um curso completo que eu vou dar para vocês. Se isso vazar para outra pessoa, gente, eu perco meu Deus do céu, entende? Não tem como, não. A equipe não deixou eu disponibilizar depois.
É para quem está lá na hora e pronto. Agora, tem uma coisa. Por exemplo, ai, Ana, eu perdi 2 horas do curso, porque, sei lá, aconteceu um problema gravíssimo, eu perdi 2 horas do curso. Eu posso mandar aquelas 2 horas ali para você, do curso. Eu pego 2 horas ali para você, mando. De hoje para amanhã, você assiste as 2 horas e depois invalido ali aquele vídeo. Pronto. Mas a pessoa tem que estar presente. Mesmo porque a gente vai fazer coisas ali vivenciais. A gente precisa estar presente. Eu não posso, gente, soltar isso. Isso é muito, vai ser muita coisa, vai ser muita riqueza. Não dá para soltar. Entende? E assim, ó, eu já estou fazendo uma coisa que eu nem podia. Eu já vou fazer o que eu nem podia fazer, né? Que é fazer uma coisa bem grande num espaço tão pouco de tempo assim. Para mim, isso ainda é pouco, 20 horas, mas. Diga, José, fala, meu amor. Você quer falar? Sim, boa noite a todos, a você, Não, Ana. caso você não precisa estar ao vivo, passe. Eu dou um jeito o tempo que você não ficar. Eu dou um jeito. Eu sei. E deixa eu te fazer a pergunta. Duas Diga, coisas não. que me aconteceram. Hoje apareceu, sem querer, uma pessoa, assim, muito querida, me perguntou, né? Uma pessoa que, espiritualmente, tá? Ela está amadurecendo, tá? Então, às vezes, ela tem medo de, como é que vamos falar? De enfrentar isso e fazer o curso. Eu virei para ela e falei assim: vai fazer o curso, porque quando você sair o teu curso, você vai fazer à noite. Da onde você sai até onde você volta até a tua casa, você está acompanhada com uma egrégora. Uhum. Eu falei isso para ela, porque é uma pessoa que tem medo e vive só. Então pediu para mim uma orientação. Essa foi uma das Não, não tem orientações, problema, não. A que gente foi vai a minha fazer. orientação mais correta que eu achei, Não, porque vai eu fazer. acompanho. E outra que eu coloquei, eu tive que dar uma saída aqui, desculpe, perdão, né? Mas eu voltei. Eu prometi e só assim. Em primeiro lugar, eu quero agradecer as vezes que nós estivemos juntos. E a outra colocação, aquela constelação maravilhosa, tem Hum, efeitos, deixa lá quieto, que tá reverberando. sim. E a outra mais importante que eu tenho feito, eu estou fazendo um estudo de um livro de florais de Bach. Sim. E nessa leitura, é um livro maravilhoso, tá? E esse livro nos traz um conhecimento, ele mistura signos, ele fala das doenças, dos florais, dos 7 grupos dos chakras, são os 7 grupos que existem nos florais. E eu vejo uma ligação muito forte com a própria constelação. O que você Sim. acha disso, Ana? Eu acho bom, eu acho que assim, ó, tudo é válido. Você pode constelar e depois indicar um floral. Você pode associar um floral com determinados aspectos da constelação. Pode sim. Tem pessoas que fazem constelação a partir do mapa astral, os aspectos que saem, os aspectos desafiantes que saem no mapa astral, a pessoa vai e constela, entendeu? Depende tudo é válido. Sim, eu peguei esse tom dessa colocação, foi por acaso. E aí eu comprei, E vai aliás, acompanhando a pessoa, né? Vai eu acompanhando estava para ver. assistindo a leitura do livro pela própria internet. Ele vai ser apagado, como você também falou, sabe? Só que eu achei muito melhor ter comprado o livro. Eu batalhei para achar esse livro. Muita gente não achava. Eu Não encontrei. precisa, se você imprimir, você estava disponível para imprimir, não tem problema, não. Não é que é disponibilidade de impressão. Aí não é a questão.
É o tamanho do livro. Ah, entendi. São 800 páginas. Ave Maria, meu Deus, é muito grande. Pensa que fala da Santíssima Trindade, de São Germain, de tudo que você está falando, das energias, dos ventos, das doenças, de tudo. E Muito grande. você sabe o poder que eu tenho com relação à colocação aos benzimentos, você sabe o que eu consegui transformar, tá? E cada vez melhor. Guarde esse dia de hoje. Dia de hoje, para mim, está sendo muito importante, Sim, é tá? 1º de dezembro. Uhum. Tá? Só falo isso Vamos que vamos. e lembre do que eu estou falando para você. Essa colocação dos florais, eu acho que vale a pena. Inclusive, eu descobri a própria autora do livro e fiz uma pergunta para ela com relação, por causa da minha área de profissionalismo, e eu liguei os florais com isto, e ela falou que tem, sim, muito a ver. A doutora lá é doutora, porque a gente tem que falar, porque o que o livro que ela escreveu de 800 páginas é complexo. Sim, E eu deve ser. farei questão de te passar em foto para você, depois o nome do livro. Não é difícil. Não, mas agora não, Deus é mais. Não, eu sei. Deixa para depois, agora não. Transmita um abraço aí, o Marcelinho, que eu conheço ele. Eu falo Marcelinho, mas ele é maior que eu. Tá todo mundo aqui na tela. Pois vamos que vamos. Quem mais tem pergunta? Gratidão, Ana. Grace, Tice, Cássia, Maria, Carlos, tem alguma pergunta? Grace também. Tem a Maria Gomes. Você está em casa hoje, Grace, onde você estava trabalhando? Olá, boa noite, né, a todos. Eu Boa estou noite, no Ana. trabalho, é que eu mudei o fundo, né? Eu estou Tá. trabalhando, eu trabalho mais de 13, 14 horas por dia. Sou professora da rede estadual e prefeitura de São Paulo, Ai, então é meu das Deus. 7 da manhã, às vezes às 21, 22 horas da noite. Estamos aí. Muito obrigada por toda a aprendizagem, tá? Gratidão a todos. Eu estou como ouvinte, né? Minha área da educação e aprendo muito com vocês. Ai, coisa boa. Obrigada. Educação é sempre bom. Um desafio. Boa noite. Oi, Ana. Oi, amor. Tudo bem? Tudo bem? Ontem não consegui acabar de ver a constelação, adormeci. Oh, meu Deus do céu, imagino, tarde, né? Pena depois de... Ai, quando eu acordei ia acabar, ai, fiquei... porque era já meia-noite e tal, quase 1 da manhã. A diferença, né? 3 horas de relógio, quase. São 3 horas. Ai, daqui a pouco era tempo para falar com o pessoal. Hoje, 8 horas, vai ter a live, né? Aí fala com o pessoal, Marcelino. Hoje, às 20, vai ter a live. Tem que avisar o 8 e povo. 3, 11. Eu Às falo 11. sim. Às 20. Sim. Vamos a ver se eu hoje consigo, que eu ontem também não a consegui ver no Insta. Só vi hoje gravada. Pois é, hoje, 20 horas. Vou tentar. Obrigada, Ana. Aqui vai ficar gravado e depois os outros assistem, né? Ô, Ana, Oi. quero agradecer a oportunidade de você estar fazendo parte hoje do grupo que eu criei, que é um grupo terapêutico, é um grupo que toda semana algum terapeuta disponibiliza um tempo para divulgar o seu trabalho, para fazer algum tipo de movimento, fazer algum trabalho com o grupo. Sim. E é muito bom que você está aqui hoje. Gratidão. Pois é. Pela amizade, pelo carinho, pelos ensinamentos. E é muito bom
ter você aqui. Qual é o nome? É Joel, é João? É que tá Jodel. Queria mandar um abraço para ele. E no próximo evento da Ana, esteja juntos para a gente se ver e participar de mais de uma constelação de grupo. E gratidão a todo mundo que está aqui, né, por ter, mais uma vez, né, eu acho que cada um de nós, eu acho muito válido, né, esse movimento, esse aprendizado. Né? E gratidão, Ana, mais uma vez, muito obrigado. Só chamar que eu venho. Amores, até divulguem o encontro, o intensivão, e hoje às 20 horas estaremos juntos lá no Fica com Insta, Deus. tá? Obrigada, Ana. Obrigada, Deus Marcelo. abençoe Tchau. Não sei se o pessoal sabe do Insta. Carlos sabe do Insta? Sabe, né? Ah, Carlos me segue lá. Não tenho. O Insta de Tem? você. Tem. Pois então, até mais tarde lá. Até Até mais tarde. Beijo, eu vou Obrigado. encerrar aqui a Obrigado, gravação. Ana. Até, beijos.